Então, sobre mudança de base, a gente estava vendo na outra aula o quê? Que para a gente escrever um vetor num espaço dimensional qualquer, seja arbitrário, né? Pode ser no RN ou um polinômios, espaço de polinômios ou de matrizes, a gente pode decompor esses vetores em bases, né? Que são combinações lineares de vetores que a gente consegue depois reproduzir qualquer vetor desse espaço a partir das combinações lineares desses vetores, ok? Então, a gente viu também que a gente pode ter mais de uma base para um mesmo espaço. Para eu falar sobre esse exemplo de mudança de base, vamos ver um espaço que seja bidimensional. Por exemplo, o R2. O R2 a gente sabe que a gente pode ter uma base, eu vou chamar de B, e essa base ser composta por um vetor U1 e U2. Então, dois vetores na base indicam um espaço bidimensional. Esses vetores aqui podem ser do R2, por exemplo, se a gente tivesse o espaço canônico, né, a base canônica, a gente teria o 1 e o 0, e o 0 e o 1. Essa aqui é a base canônica para o R2. Ok? Mas aqui, imagine que pode ser um espaço bidimensional que não precisa necessariamente ser o R2. Pode ser uma combinação de polinômios ou duas matrizes. Certo? Mas vamos falar de um espaço bidimensional. A gente vai ter dois vetores na base. E a partir das combinações lineares desses dois vetores, a gente gera aquele espaço bidimensional que a gente vai chamar de a base B do espaço bidimensional. E pode imaginar como R2. Ok? A gente também pode ter uma outra base, que eu vou chamar de B'. E aí serão outros dois vetores, que eu vou chamar de U1' e U2'. São outros dois vetores que também podem ser combinados de maneira com combinações lineares a formar todo o espaço, por exemplo, do R2. Ok? Então, vamos imaginar que esses aqui são duas bases possíveis para um mesmo espaço dimensional. Eu tinha dado um exemplo na outra aula, aqui só para ilustrar. Imagine um espaço bidimensional, e aí a gente tem a base canônica aqui, que aqui a gente tem o 1 e 0, e aqui a gente tem o 0 e 1. É a base canônica. Com combinações lineares desses vetores aqui, a gente pode escrever qualquer vetor no R2, ok? Então imagine um vetor aqui, esse vetor que aponta aqui no ponto 1, 2, 3 em X e 1, 2 em Y. Como é que a gente vai fazer para escrever esse vetor V aqui com combinações lineares de E1 e E2? Aliás, aqui é o contrário. Na base canônica é muito simples. A gente vai escrever o vetor V como sendo 3E1 mais 2E2. Ela é bem direta e simples assim, porque é uma característica da base canônica. Mas o grande detalhe são esses caras aqui, ó. O 3 e o 2. Eu vou trocar esse 3 e 2 por um A e um B. Aliás, eu vou chamar de K1 e K2. Então, para qualquer combinação de K1 e K2, qualquer valor de K1 e K2, a gente chega num vetor do R2. E todos os vetores do R2, a gente vai ter um K1 e um K2 que a gente pode usar essa base para representar ele, certo? A questão aqui é o seguinte, imagine que a gente mude de base. Ao invés de usar aqui o vetor, a base canônica, vamos usar uma outra base qualquer. Pode ser a base... eu vou usar essa daqui, ó. Poderia ser qualquer dois vetores linearmente independentes. Mas para ilustrar aqui no exemplo, eu vou usar esses dois aqui, ó. Esse daqui é o 0 e menos 1. Esse aqui é o menos 1 e 0. Ok? Então, digamos que aqui a gente tem uma base B e a gente tem uma base B'. Ok? Com combinações lineares desses dois vetores, a gente pode pegar qualquer vetor. A gente pode, por exemplo, pegar o 3, 2.
aquele mesmo vetor de antes, 3, 2, pode ser escrito como sendo, imagine que esse daqui é o U', e o 2'. Esses caras aqui, ó, da nova base. Então a gente vai escrever como menos 3, 1 e menos 2, o 2. Ok? Aliás, é linha, né? O linha e 2 linha. Então a gente escreveu o mesmo vetor V, só que em duas bases diferentes. Aqui a gente tinha 3 e aqui 2. A gente mudou. O que mudou? Mudou essas constantes aqui, ó. O que muda são as constantes que multiplicam os vetores da base para combinar eles linearmente e chegar no vetor que a gente espera. Ok? Então aqui, ó, a gente não sabe quem é. A gente vai ter, por exemplo, um C1 e um C2. Só que deve haver uma correspondência entre esse K1 e K2 da base antiga para esse C1 e C2 da base nova. Certo? Quando a gente fala em mudanças de base, o que a gente está querendo fazer é achar essa conversão. Essa relação entre o K1 e o K2 de uma base e o C1 e o C2 da outra. Certo? E aí a gente está levando de uma base para outra. Especificamente esse K1 e K2 aqui, a gente vai chamar ele na forma vetorial. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever isso aqui e vou escrever K1 e K2. O que essa notação aqui indica? Essa notação aqui está indicando que os coeficientes que escrevem V na base B são K1 e K2. Ok? Deu para entender? Ó, os coeficientes que escrevem V na base B são K1 e K2. Os coeficientes que escrevem V na base B' são C1 e C2. Ok? Esses caras aqui a gente vai chamar de vetores de coordenadas. Ou só vetores coordenadas. Vocês veem que as constantes aqui, que multiplicam os vetores das bases, são números, né? Então, números, no caso, é um espaço bidimensional. Então, aqui são dois números. É como se fosse um vetor no R2 mesmo, né? Esse cara aqui é outro vetor no R2. A gente vai ver essa combinação das constantes como vetores no Rn. Se o espaço tem duas dimensões, vai ser um vetor no R2. Se o espaço tiver 10 dimensões, vai ser um vetor no R10. Ok? Então, a gente sempre vai poder usar essa notação aqui. Só que essa notação de colocar o vetor entre colchetes e escrever embaixo o Bzinho ou Bzinho', a gente vai estar se referindo especificamente aos vetores de coordenadas. Ok? Os vetores onde estão as coordenadas que a gente precisa para escrever o vetor B na base, o vetor V na base B ou na base B'. Ok? Aqui então, por acaso eu escrevi o vetor B, a base B, como sendo a canônica. Mas eu não precisaria escrever na base canônica, eu poderia escrever numa base qualquer. E de uma base qualquer, levar para uma outra base qualquer. Por isso que a gente está estudando espaços vetoriais arbitrários. Porque é válido qualquer base para qualquer base. Isso, ok? Eu comecei escrevendo com a base canônica, mas para ilustrar o que é uma mudança de base. Beleza? Então, a gente sabe que mudar de base é achar, se você tem um vetor e tem essas coordenadas, a gente quer achar qual é a base, quais são as coordenadas que levam para outra base. Ok? Bom, então como é que a gente faz isso? Na verdade é bem simples. A gente vai escrever primeiro, digamos que a gente já tem, isso daqui vamos chamar o B' de base nova. Só para fim de a gente se organizar aqui, essa aqui é a base velha.
Então a gente está levando do B para o B', da base velha para a base nova. Ok? A gente quer saber qual é a transformação que vai da base velha para a base nova. Para a gente construir isso, é razoavelmente simples. Ambos estão representando o mesmo vetor, que é o vetor B. Certo? Ambos estão representando o mesmo vetor. Agora pensa o seguinte, a gente vai escrever o V igual a V, né? O V na base velha e aqui na base nova. Aí a gente vai ter aqui o K1, o 1, mais o K2, o 2. E aí a gente vai ter o C1, o 1, mais o C2, o 2. Aqui lindo. Vocês veem que para a gente conseguir achar essa relação aqui, a gente precisa saber como que o U1' e o U2', eles se relacionam com os vetores da base velha, certo? Então, por isso que a gente vai olhar. A questão é, como que a gente escreve os vetores da base E' na base B. Ok? A questão é como que a gente vai relacionar um com o outro. Se a gente conseguir relacionar um com o outro, bom, a questão é, a gente vai pegar o U1' e a gente vai ter um vetor que a gente pode escrever assim, ó, A vezes o 1 mais B vezes o 2. Vocês percebem que a gente pode fazer isso? Porque esse vetor U1' da base B', da base nova, ele está no espaço que é gerado por esses dois. Certo? Esse cara está no espaço gerado por esses dois. Esse cara também está no espaço gerado por esses dois. Então, basicamente, estou escrevendo eles como uma combinação linear dos vetores da base anterior. Então, veja só. O A e o B são os vetores coordenadas que transformam o U' na base B para a base B'. Ok? O vetor U1. E aí o U2, a gente vai ter o C e o D. São duas constantes. A questão é, quem são essas constantes que transformam os vetores de um para outro? Certo? Essa é a grande pergunta. A grande pergunta é achar o A, o B, o C e o D nesse espaço bidimensional aqui. Ok? Bom, então, a gente pode escrever esse U1' como sendo, por exemplo, na base B, o vetor coordenadas que escreve o U' na base B é o A e B. Vou escrever ele assim. O vetor coordenadas que escreve o U' na base B é o AB. Deu para acompanhar a mesma ideia daqui? Beleza? E aí depois a gente tem o U2' na base B é o C e o D. Porque o que acontece? Se a gente pegar os vetores da base B e aplicar esse vetor coordenado sobre ele, a gente faz uma combinação linear e chega no U'. Esses aqui são as coordenadas. A questão aqui é que se a gente fizer assim, ó, qual é a transformação que vai levar do B para o B', a gente vai chegar numa matriz
e vai ser dado por AB, CD. Que, em linhas gerais, pode ser vista também como linha na base B, e aqui o vetor coordenado 2', na base B. Isso daqui, que eu escrevi aqui embaixo, é a matriz de transformação. A matriz de transformação que, no caso, leva os vetores da base B para a base B'. Então a gente tinha os vetores, um vetor da base B' escrito como combinações lineares dos vetores da base B. E essa matriz de transformação a gente vai ter o vetor coordenados que transforma o vetor U1', na base B, escreve o vetor U1' na base B, e aqui escreve o vetor 2' na base B. Como é que vai ficar isso? Então, se a gente olhar o U1', ele pode ser escrito como sendo U1, U2, aí B. U2'. Aqui a gente tem a base não linha, né, a base velha. E aqui os vetores coordenados. D, U2. Isso. Aqui então, deixa eu ver, agora eu tinha um exemplo para dar, para ilustrar o que a gente faz isso. A gente pode aplicar naquele lá em cima, né? A gente tem o K1, U1, mais um vetor V qualquer, ele é escrito como K1, U1, mais K2, U2. E agora a gente vai ter um C1 que multiplica o U1'. O U1' é A. U1 mais B, U2. Esse daqui é o nosso U1'. Podem para a gente escrever o mesmo vetor V aqui, ok? Aí depois a gente vai ter o D, que multiplica o A. Aliás, aqui o C1' mais o D, C1 mais o D, U2. A questão que a gente vai ter que, como é que a gente vai converter, quais são os valores de C e de D, né? Aliás, C1, aqui eu errei, aqui é C2. Nesse lado aqui a gente tem Ku, U1, aqui a gente tem K2, U2, e aqui vezes o U1 a gente tem o C1A mais o C2C vezes o U1. E a gente tem no B aqui o C1B mais o C2D vezes o U2. Então, a transformação que a gente quer é que o
K1, que a gente tinha do vetor V, a gente vai ter agora na outra base o C1A mais o C2C, e o K2 vai ser o C1B mais o C2C, não, B, e a gente quer achar, deixa eu ver aqui, quais são o C1 e C2 na nova base, né? Aqui o K1, K2 pode ser visto como uma combinação de A, B, C e D com um vetor C1, C2. A gente pode escrever isso aqui, né? O vetor K1, o vetor que tem as coordenadas K1 e K2, que é o vetor que eu tinha escrito antes aqui, que era o vetor de coordenadas de V na base B. Ele pode ser obtido, esse cara aqui, na base V, ele pode ser obtido a partir dos vetores da base B', se a gente aplicar essa matriz de transformação que a gente obteve antes aqui. Qual que era o objetivo aqui? Era a gente ver, dado no mesmo vetor, a gente quer escrever ele em duas bases, certo? Se a gente quer escrever ele em duas bases, a gente sabe que em uma das bases ele vai ter um vetor coordenadas, na outra ele vai ter outro vetor coordenadas. A questão é, como é que a gente vai fazer para transformar de um vetor coordenadas para o outro? Então, a gente precisa saber como é que ele é escrito numa das bases e como é que ele é escrito na outra das bases. E a gente fica com o problema de identificar como os vetores das bases se relacionam. Então, eu escrevi como uma combinação linear deles, bem arbitrária aqui. Coloquei uma constante vezes um, mais uma constante vezes outro, porque cada um dos vetores da base B' é uma combinação linear dos vetores da base B. Ok? Então, olha só. Os vetores coordenadas dos vetores da base, de uma para outra, ó, então da base, os vetores coordenados do vetor... É difícil, gente. Eu estou enrolando a língua um monte aqui. O vetor coordenado que escreve o vetor da base, linha, na base B', na base nova, na base velha, aqui, esses vetores coordenados, eles formam uma matriz. E essa matriz, a gente chama de matriz de transformação, por quê? Porque quando a gente faz isso aqui, ó, aquela igualdade da base nova, não, aqui é a base velha, e aqui é a base nova, né? A gente tem a seguinte relação. Você vê que eu fiz a combinação de todos os termos aqui. Quando a gente olha só os coeficientes, a gente chega nesse sistema de equações e a gente chega nessa transformação. A gente vê que de fato essa matriz aqui, que tem os coeficientes coordenados aqui, ele serve como matriz de transformação. Se eu der para vocês os vetores da base nova, eu acho que aqui eu fiz o contrário, né? Aqui é os vetores da base nova, a gente aplica essa matriz e a gente tem a base velha. Então eu inverti esses dois caras aqui. Então aqui, ó, a gente tem a base, os coeficientes na base nova, a gente tem a matriz de transformação. Aqui na verdade são os coeficientes, vão ser mais claros agora.
Aqui é o vetor coeficientes V, o vetor de coordenadas do vetor V, a base B', que é a base nova. A gente tem a matriz de transformação que leva os coeficientes da base nova para a base velha. Ok? E aqui a gente tem o vetor dos coeficientes do vetor V na base velha. Certo? Então eu vou escrever. Então a gente achou qual é a transformação, a matriz de transformação eu vou escrever de novo em maior aqui. A gente vai ter o seguinte: a mudança de base ela vai ser dada por uma transformação. E essa transformação pode ser representada pela matriz de transformação aqui. A matriz de mudança de base é uma matriz de transformação de uma base para outra. Então, os coeficientes do vetor V na base B, ele vai ser igual aos coeficientes do mesmo vetor B, V, na base B', quando aplicados sobre uma matriz de transformação. E essa matriz de transformação aqui, que a gente chama de P, que leva do B' para o B, essa matriz ela vai ser composta pela transformação, né, nos vetores da base. Oi? Beleza. Ok? Então lembra que, para o exemplo aqui, a gente tinha que esse AB aqui são os coeficientes que levam o vetor da base linha para a base B. O vetor 1, o 1 da base linha para a base B, certo? E esse outro aqui, o C e o D, é o vetor de coeficientes que leva o vetor U2 da base linha, escrito como combinação dos vetores da base B. Ok? Como é que fica isso aqui, então, num exemplo? Então, digamos que a gente tem um vetor V. Vamos falar primeiro das bases, né? Digamos que a gente tem uma base B dada por dois vetores, o 1 e o 2. E o vetor B, a base B' dada por U', 1 e U', 2. E a gente tem então, para a base B, o U1 pode ser, por exemplo, 3 e 5. Ok? E o U2 pode ser 5 e 3. E aí na base B', a gente tem o U1', que pode ser 0 e 1, e o U2', que pode ser 1 e 1. Daí a gente quer saber qual é a matriz de transformação que vai transformar os coeficientes de uma base para outra. Ok? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que escrever. Acho que vai ficar complicado, eu deveria ter invertido. Eu deveria ter posto aqui 0 e 1. E aqui 1 e 1. Desculpem, não vai ficar muito complicado. Um monte de fração. E aqui 3 e 5 e 5 e 3. E a gente quer achar o P
B' para B. A matriz transforma os vetores do B' para o B. Ok? Então a gente vai ter que achar como a gente escreve o U' em combinação combinações lineares dos vetores da base B não linha, ok? E como pode ser? Qual A e qual B, qual C e D podem... Qual A e qual B que escreve o vetor U' como uma combinação dos vetores da base não linha. Alguém tem uma sugestão? Qual A que eu tenho que multiplicar aqui no U e qual B que eu tenho que multiplicar no U2 para chegar nesse 13 e 5? Dois U1 mais 3 U2. Aqui então 3U2 a gente vai ter 3 e 3, né? E a gente faz mais 2 U1, aqui a gente vai ter 2 com 3 dá 5. Então tá certo. Todo mundo entendeu o que foi feito aqui ou não? Deu para acompanhar? Se alguém não entendeu, tem que avisar. Não entendeu? Então vamos lá. A gente tem o vetor U1', que ele é dado por 3 e 5. E aí a gente quer escrever isso aqui como sendo um A vezes o vetor U1, que é 0 e 1, mais B vezes um vetor U2, que é 1 e 1. Qual é o A e qual é o B que eu tenho que colocar aqui para fechar o 3 e 5? Primeiro, aqui ó, eu tenho x e y, certo? Não importa qual número eu coloque em A, eu nunca vou alterar aqui em x, tá? Tá 0, né? Então eu preciso que esse B seja 3. Eu preciso que esse B seja 3. Então eu vou ter 3, o 2. Só que eu já vou ter 3 aqui, então eu vou ter 3 aqui também. Certo? Mas aqui eu preciso de 5. Então eu posso colocar o A como 2. E daí se eu pego 2 vezes, eu coloco 2 aqui e coloco 3 aqui, eu chego no vetor com U'. Se tiver 2 ou 2, tem que ser 2 ou 2. Ah, sim. Obrigado. Ok? Então a gente faz a mesma coisa pro U2'. O U2' é 5 e 3, né? Então a gente vai ter um C, 0 e 1, mais um D, 1 e 1. Então esses aqui ó, são os vetores da base B. Eu estou escrevendo o vetor da base B' como combinação dos vetores da base B. E os caras que nos interessam são esses caras aqui, ó, que são os coeficientes. Certo? Qual C e qual D que a gente vai pôr ali? Menos 2 e 5. Então esses caras aqui que nos interessam. A gente vai pôr aqui menos 2 e aqui mais 5. Ok? Quem são esses caras aqui, ó? A gente vai pegar o U1' e vai ver quem são qual é o vetor de coordenadas do U' na base B. É 2 e 3. Porque a gente vai fazer 2 U1 mais 3 U2 e a gente escreveu então o U' na base B. Ok? Agora a mesma coisa para o U2'.
na base B. Então a gente precisa de menos 2, o 1, e 5, o 2. Ok? Então a gente tem os vetores coordenadas que transformam os vetores da base linha, escritos como combinações lineares da base B, não linha. Beleza? Essa aqui é a primeira etapa. Só que a gente sabe que esses vetores compõem a matriz de transformação. Esses vetores compõem a matriz de transformação. Como assim? A matriz transformação que dá mudança de base da base linha para a base B, ela vai ser dada por esse vetor coordenadas e esse vetor coordenadas. Cada um deles é uma coluna. Ok? O caso aqui, pessoal, é que se a gente tivesse mais vetores, tivesse um 3, um 4, um 5, a gente teria mais colunas. Ok? E nesse caso aqui, então, aqui a gente vai ter 2 e 3, e aqui a gente vai ter menos 2 e 5. Ok? Essa aqui é a matriz que transforma os coeficientes, né? os vetores coeficientes da base B' para a base B. A gente pode pegar um vetor para fazer um teste. Vamos ver um vetor. Vamos ver um vetor que está na base B'. Vamos ver, por exemplo, o vetor 2, o 1' mais 3, o 2'. Se a gente olhar esse cara aqui, a gente vai ter... Né? Testando não, vamos verificando. Esse vetor aqui, ó, então ele está na base linha, né? Então na base linha, o vetor V, na base B', ele vai ter as seguintes coordenadas, que é 2 e 3. Ok? Beleza? Vou escrever na base canônica, ver como é que fica o vetor, como é que fica o x e o y desses vetores. A gente tem 2 vezes 3 e 5, mais 3 vezes 5 e 3. Isso aqui vai dar 2 vezes 3, que dá 6, mais 15, fica 21. E aqui 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 3 dá 9, 19. Então esse vetor, ele é o vetor 21 em x, 19 em y, certo? Mais de 2. Quando a gente escreveu na base B', a gente teve o vetor, teve as coordenadas 2 e 3. É 2, o 1', mais 3, o 2'. Ok? Deu para entender a ideia ou não? Sim? Tá. Agora a questão é, se a gente quiser escrever como combinação linear desses outros dois vetores que são a base B e não a base B', como é que a gente vai fazer? Primeiro vamos esquecer que a gente sabe desse cara aqui, ó. Eu vou escrever ele aqui, ó. Vamos deixar esse cara aqui guardado. Vou esquecer que a gente escreveu ele ali. E agora a gente quer saber quais são qual é o vetor coordenadas que dá a combinação linear daquele mesmo vetor
só que escrito nessa base B não linha aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse vetor aqui, que é o 2, 3, a gente vai aplicar sobre ele a matriz de transformação, que é 2, 3, menos 2 e 5, e a gente vai ter o vetor K1 e K2. O vetor K1 e K2, que vamos escrever o vetor V na base não linha. Ok? Então, a gente vai fazer aqui, vai ficar 2 vezes 2, que é 4, menos 6, que é menos 2. Certo? 4 menos 6. E aqui a gente vai ter 6 mais 15. 21. Ok? Então a gente tem que o K1 é menos 2, então a gente tem menos 2 o 1, mais 21 o 2. Será que a gente vai chegar nesse cara aqui ainda? Ó, ele tem menos 2 vezes o 1, que é 0 e 1, e mais 21 vezes o 2, que é 1 e 1. Então a gente tem aqui 0 e menos 2, e aqui a gente tem 21 e 21. Isso aqui vai dar o vetor 21 e 19, né? Então vocês veem que a gente pegou um vetor, que é o 21, 19, escreveu ele na base B'. Na base B' ele ficou com o vetor coordenadas 2 e 3, ou seja, é 2, o 1' e 3, o 2', certo? Aí depois a gente quer saber qual é a combinação para outra base. A gente tinha construído a matriz de transformação aqui. Então agora, com aquela matriz de transformação, a gente aplicou ela aqui e achou que esse mesmo vetor escrito, as coordenadas desse mesmo vetor escrito como combinação linear da outra base, vai ser menos 2 e 21. Professor, eu entendi o porquê esse vetor na base dele é 2 e 3. Sim. Precisamos 2 e 5 também. Por que é 2 e 3? Não, eu disse, ó, vamos chutar, vamos pegar um vetor qualquer. Dado V. Eu coloquei 2 e 3. Arbitrário. Tá? A gente está dando outro exemplo. Não. Um exemplo, né? Vamos verificar. Vamos ver o que acontece pegando 2 e 3. Desculpa se não ficou claro. Não, tranquilo. Então eu peguei o 2 e 3. Isso aqui na prática representava o vetor 21, 19. Tá? Daí, bom, se a gente tem 2 e 3, como é que a gente transforma para outra base? Bom, a gente aplica essa matriz e fica com menos 2, 21. E a gente escreve o mesmo vetor como uma base ou como outra. Ok? Isso aqui é da base B, isso aqui é da base B'. Deu para entender, pessoal? Sim? E mais um detalhe importante aqui. Assim, a gente procura então a gente tem um vetor V e a gente quer escrever ele na base linha. Aliás, a gente quer escrever ele na base B, certo? E aí a gente tem uma matriz que transforma da base B' para a base B. E aqui a gente tem o vetor coordenadas do vetor V, o mesmo vetor,
só que na base B'. Certo? Isso aqui que a gente construiu. A gente pega, dá a base coordenada na base B', o vetor coordenado na base B', aplica a matriz de transformação e a gente tem quais são as coordenadas desse vetor na base B. Certo? Essa matriz de transformação a gente descobre aplicando essa combinação aqui. Agora, se a gente quisesse fazer o contrário, eu poderia pegar esse cara aqui e passar para o outro lado como um sinal de inversa, né? A gente teria o... Quer escrever na base B', mas tu tem na base B, você vai pegar a inversa, né? Então, se a gente tem na base B, a gente vai aplicar a transformação da base B para a base B', certo? Aí a gente vai ter na base B'. Então, a gente tinha da base velha, aplica a transformação da base velha para a base nova e acha da base nova. Aqui a gente tinha da base nova, tem a matriz de transformação da nova para a velha e acha da velha. Beleza? Só que aqui, se vocês olharem, é óbvio que se eu passar esse cara aqui para o outro lado, eu tenho o quê? Que o P de B para B', ele é igual ao P de B' para B na menos 1. Eu tenho a inversa dela. Ok? Como é que a gente acha a inversa? A gente faz uma vezes a outra. A gente pega esse cara aqui, que é o do B' para o B, multiplica por ele mesmo invertido. Isso aqui tem que dar 1, né? Certo? Então, se a gente tem uma transformação e a gente quer saber a inversa, a gente aplica aquele algoritmo. Lembra como é que a gente faz? Qual que era a matriz ali, ó? 2 menos 2, 3 e 5, né? Então a gente vai fazer assim, ó. 2 menos 2, 3 e 5. E aqui eu vou colocar 1, 0, 0 e 1. Certo? Daí a gente vai escalonar, fazer uma escalonação completa dessa daqui. E o que aparecer aqui vai ser quem? A inversa dela. Beleza? Então, bom, esse procedimento você já conhece. A gente pode fazer. Qual que é a primeira etapa desse procedimento aqui? Divide por 3 e divide por 2 aqui? Sim? Como? Por 2 por 5. Por 2? Por 2. É porque isso aqui tem que ser por 5 para falar. Vamos dividir isso aqui por 2 primeiro. E a gente tem 1 menos 1, meio e 0, né? Isso, né? Agora a gente vai pegar esse cara de cá e vai fazer essa linha aqui vezes menos 3 e somar com essa, certo? Daí a gente coloca um 0 aqui. Então, essa linha aqui vezes menos 3 vai dar quanto? Mais 3. Soma com essa, 8, né? Essa linha aqui vezes menos 3 fica menos 3 meios, mais 0, menos 3 meios, e aqui fica 1, né? Divide tudo por 8, fica 1 menos 1. Aqui 1 meio, não vamos mexer nesse cara ainda, né? E embaixo a gente divide por 8. E a gente já tem a primeira versão escalonada do lado esquerdo. Aqui a gente tem que ficar menos 13 sobre 16, né? E 1/8. Isso? Daí agora a gente vai fazer... A gente vai pegar essa linha de cima e vai subtrair essa, né? Somar. Perfeito. Então a de baixo não vai mudar, vai ficar 0, 1, menos 3 sobre 16 e 1/8. Ok? E aí a gente vai ter
essa menos, aliás, essa mais essa, aqui fica 1, né? Que é 1 mais 0. Agora, menos 1 mais 1, que vai dar 0, né? Agora, 1 meio dividido por menos 3, vou fazer aqui, ó, 1 meio, menos 3, 16, né? É isso, né? Então aqui, se a gente colocar 16, a gente pode pôr 8 aqui, né? E aí vai ficar 5, 16, é isso? 5, 16. E aqui 1/8. Certo? Beleza, aqui é a identidade, né? E quem é aqui? A inversa. Que a gente tinha esse cara aqui, era o P, B', da linha para B, né? Agora a gente tem a B para a linha. Porque elas são inversas. Certo? Então, ó, quando a gente quiser transformar algum vetor da base B para a base B', a gente vai ter que usar essa matriz aqui. Olha só. Então a gente tinha da base B' para a base B, era aquela que a gente tinha achado, 2, menos 2, 3 e 5. E aí, da base B para a base B', a gente fica com a 5, 16, se a gente não errou nenhuma conta, mas eu acho que não. 1/8, menos 3, 16 e 1/8. Ok? Então a gente pode pegar vetores da base B e ver qual é o vetor coordenado para a base B'. A gente se colocou igual, não é B para B'? Sim, é que é a mesma coisa. Ó, a gente tem esse cara, né? Que é o do B' para o B. Para eu achar a inversa dele, eu faço um vezes o outro igual a 1 e eu posso usar esse algoritmo aqui. É que você colocou nas duas, o B', né? É que eu peguei o seguinte, ó. É do B' para o B e aqui do B' para o B. O que eu poderia ter escrito aqui é o seguinte, que o P do B' para o B vezes o P do B para o B' é igual a 1. Entendeu? Porque elas são iguais. Ok? Então, essa matriz de transformação, lembrem que se a gente pegar para um... Esse aqui foi o exemplo, né? Se a gente pegar para um sistema de n coordenadas, um sistema n dimensional, a gente vai ter n vetores na base, certo? Então, olha só, para um sistema sem relógio, que horas são? 11h35. A gente vai até 11h50. Beleza. Então, se a gente tem um espaço vetorial V com n dimensões, significa que a gente vai ter n vetores na base, certo? O que define a dimensão do espaço é o número de vetores que compõem a base dele. Então, se um espaço, ele pode até estar pode ser subespaço de um espaço maior. Por exemplo, a gente pode ter um subespaço de 2 dimensões dentro de um espaço de 3 dimensões, certo? Mas digamos que a gente tem um espaço com n dimensões. Significa que a gente tem n vetores na base. A gente tem uma base B dada por U1, U2, UN. Ok? E a gente vai ter uma outra base B', que vai ser o U1',
U2', UN'. A gente vai ter sempre N vetores. Não tem como uma das bases ter menos vetores do que a outra, certo? Porque se esse espaço aqui é N dimensional, esse aqui também tem que ser. Ok? Então, a gente vai ter uma relação entre esses dois espaços, entre os vetores da base. Os vetores da base B', ou seja, o U1', ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base B. Essa notação aqui é para o vetor coordenadas, certo? Deu para entender o que é o vetor coordenadas? É importante aqui, né? Falei bastante dele, é importante entender. Então, o vetor coordenadas que escreve o vetor U1' da base B' como combinação linear dos vetores da base B, a gente vai escrever isso aqui. Certo? Aqui estão as coordenadas. Aí depois a gente vai ter o U2', que também vai ser uma combinação dos vetores da base B. Vai ser 1 vezes o 1, 2 vezes o 2, menos 3 vezes o 3. Ok? Aí a gente vai ter até da base o N. Aliás, até o vetor UN'. Esse UN' aqui também vai poder ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base B não linha. Certo? Quando a gente pegar cada um desses caras aqui, ó, e colocar eles como uma matriz, porque esse daqui é uma combinação de várias coordenadas. Esse cara também, esse cara também, esse cara também. Ok? Isso aqui forma uma matriz. E essa matriz ali é a matriz que a gente chama de P, porque é a matriz mudança de base, que vai levar os vetores da base B' para a base B. Ok? Então, a gente sempre vai poder colocar aqui, ó. E esse cara aqui é o que transforma qualquer vetor V do espaço vetorial V, se ele está na base B', a gente vai encontrar quais são as coordenadas dele na base B, aplicando essa matriz que leva do B' para o B. Isso aqui para qualquer vetor. Qualquer vetor V em B, qualquer vetor V no espaço vetorial V maiúsculo pode ser transformado de uma base B' para uma base B, aplicando essa matriz de transformação que é dada pelas transformações dos vetores da base. E a gente também vai ter que, para a gente fazer a transformação inversa, que a gente tem do B' para o B, a gente tem do B para o B', a gente vai elevar no menos 1. Então, isso aqui é o resumo da aula de hoje, né? Tudo que foi feito na aula de hoje está aqui. Tem uma base, tem outra base. A gente transforma os vetores de uma base com combinação linear da outra. Isso dá o vetor transformação, que transforma os componentes de qualquer vetor da base B da base B' em qualquer vetor, nesse mesmo vetor, só que escrito na base B. E dá para fazer o caminho inverso também, se a gente achar a inversa. Ok? Beleza? Isso aqui a gente pode fazer, a gente fez exemplos no R2, né?
a gente pode ter no R3, 4, 5, é válido para polinômios também, ok? Como é que a gente está de tempo? Agora já encerrou, né? Beleza. Então, a gente tem combinado, próxima aula é amanhã, né? Beleza. Então amanhã eu ainda vou falar sobre, eu não lembro se mudança sobre transformações lineares, mais alguma coisa, faltou? Faltou uma coisinha da Acho que é aula isso. passada. Faltou o post. Embora a gente já tenha visto. Mas acho que eu queria falar o que era posto, não? Falou que era a dimensão da coluna. É, dimensão do espaço coluna. Sim. Tá. Bom, e também, então eu vou verificar essa questão do posto. E daí a gente vê, eu acho que tem mais alguma coisa sobre transformações lineares que a gente ficou para trás. E está na lista de exercícios. E daí talvez na sexta, então, a gente veja o produto vetorial. Segunda, aula de resolução de problemas. Lembrando que só faz sentido se vocês fizerem a lista, tiverem dúvidas para tirar, porque senão a gente fica que nem um mongolão aqui olhando para a cara do outro. Né? E aí na quarta prova. Beleza? Combinados?